Hoje eu vou te apresentar uma das maiores ironias de todos os tempos. O homem que literalmente inventou a literatura policial nunca teve a sua morte explicada. No dia 19 de janeiro de 1809, em Boston, Massachusetts, nasce Edgar Poe, filho de Elizabeth Poe, que era uma atriz muito reconhecida e muito admirada na época. Ela fazia muito sucesso, mas ela infelizmente contraiu tuberculose e faleceu ali por volta dos seus 22 anos, deixando assim o Edgar e os irmãos dele órfãos. Ele só tinha 2 anos quando a sua mãe faleceu e ele nunca superou muito bem essa perda. Ele sempre sentiu falta daquela imagem maternal na vida dele e a gente consegue ver isso mais pra frente. Eu vou comentar um pouco sobre isso, vocês vão perceber isso muito claramente. Edgar foi separado de seus irmãos e foi adotado por John e Frances Allan. A Frances era uma mulher que acompanhava o trabalho da mãe do Edgar e admirava muito ela. A comunidade, com tanto carinho que eles sentiam por ela, se juntaram pra tentar ajudar ali ela a manter os filhos enquanto ela tava doente. E a Frances foi uma dessas pessoas, e sendo ela mesma uma órfã, logo se compadeceu com Edgar, ela sabe o que ele tá passando. Mas por outro lado, o marido dela, John, ele nunca ficou muito empolgado com a presença do Edgar lá. Ele meio que só aceitou a adoção pra agradar a esposa, então ele era um pai muito frio, muito distante e muito rígido. Ele sempre tava lembrando o Edgar que ele não era filho de sangue dele. Mas mesmo com essa relação meio esquisita, o John aceitou enviar o Edgar para a Universidade de Virgínia, porque o Edgar queria muito estudar. E lá ele se destacou de várias maneiras diferentes, inclusive atlética. Ele era muito bom em vários esportes. Ele estava sempre se esforçando para ser o número 1, que é o contrário do que a gente imagina para a personalidade dele. Porque a gente tem na nossa cabeça um Edgar Allan Poe muito bem definido, aquele homem franzino, taciturno, sombrio, e tem um motivo muito bom do porquê que todo mundo tem essa imagem automaticamente quando lembra do Edgar Allan Poe. A gente vai falar um pouco mais disso pra frente. Só que nessa época ele enfrentou um problema seríssimo. O John simplesmente não pagava mais as mensalidades dele, elas começaram a acumular, e como ele não queria parar de estudar, ele teve que se virar. E a forma que ele deixou de fazer isso foi se envolvendo com apostas, o que não é uma boa ideia. Óbvio que isso não deu certo, ele saiu inclusive devendo algumas pessoas e teve que parar de estudar e voltar pra casa. Aos 18 anos ele se mudou pra Boston pra servir ao exército, e por incrível que pareça, ele era um ótimo soldado. Mas enquanto ele tava lá servindo ao exército, a mãe adotiva dele acabou vindo a falecer, e isso devastou muito o Edgar, porque na cabeça dele, todas as mulheres que acabavam ocupando esse local de mãe acabavam sempre falecendo de alguma forma, ele sempre perdia elas. Isso aconteceu diversas vezes, inclusive teve um melhor amigo do Edgar, que a mãe dele apoiava muito o Edgar na poesia, ela achava ele muito talentoso, e ele criou um super carinho por ela, talvez até um pouquinho romântico, só que ela acabou tendo algumas doenças psicológicas e veio a falecer também, e ele sentiu essa perda demais, a ponto que ele dedicou um poema pra ela, Suelen. E vale ressaltar que ele sempre foi um pouquinho melancólico mesmo, ele sempre se ligou muito nesse assunto de morte e perda, e não só ele, tem um bom motivo pra isso. Na época, você perder alguém, você viver o luto, era normalidade, a taxa de mortalidade era muito alta, as pessoas estavam sempre perdendo alguém. Não é incomum que o Edgar se sentisse atraído por esse assunto, porque era o que cercava ele e todas as pessoas da época, muita doença, muita morte, muita perda. Mas ele se sentia particularmente ligado a esse tipo de emoção, como se as outras pessoas não conseguissem compreender ele, que o que deixa ele feliz é a melancolia. Bom, mas voltando pra vida dele, depois disso, ele insiste na carreira militar e vai lá pra West Point, mas ele odeia tudo, toda aquela vida regrada, ele odeia os superiores dele, ele faz chacota deles com alguns poemas e faz de tudo pra ser dispensado. E consegue, queimando assim qualquer ponte que ele tivesse pra uma carreira militar. E ele parte pra tentar seguir o sonho dele da literatura, mas na época isso era ainda mais difícil. Nessa época, os Estados Unidos, inclusive muitos países, não tinham a questão do direito autoral, então os autores não estavam ali sendo acreditados pelo seu trabalho, qualquer um podia vir e copiar. Poe começa sua nova vida indo pra Baltimore e indo ao encontro da sua tia Maria Clemm e da sua prima Virginia Clemm, que pra ele foi ali um suspiro, porque ele queria muito essa sensação de familiaridade, essa sensação de pertencer a algum lugar e ter uma família pra onde ir. E foi ali que ele encontrou esse espacinho pra ele. Nessa época, ele tinha esperança de conseguir alguma herança de seu pai pra poder perseguir seu sonho da literatura com um pouquinho mais de paz. Porém, em 1834, John Allan veio a falecer, mas não deixou um centavo pro Edgar. Até filhos ilegítimos entraram na herança dele, mas ele fez questão de deixar o Poe de fora. Nessa época, o mercado literário deu uma aquecida e ele acabou ganhando um campeonato local de
ficção com o conto M.S. Found in a Bottle, que é um conto gótico náutico. Isso faz com que ele chame a atenção de muita gente e acabe arrumando seu primeiro emprego. Ele acaba virando editor na Southern Literature Magazine, e uma das responsabilidades que o Edgar tinha era ler alguns livros lançados, livros americanos, e escrever uma crítica sobre eles. Nessa época, os autores consagrados americanos, que não eram muitos, eles queriam ver a literatura americana crescer e evoluir. Então, tendo isso em vista, eles começaram a fazer uma prática que é chamada de puffing. Como eles queriam que os escritores novos ganhassem confiança e continuassem a escrever, eles escreviam críticas positivas, mesmo que aquele trabalho ali não alcançasse o mínimo do mínimo. Mas o Edgar era completamente contra isso. Ele escrevia críticas muito assertivas. Ele queria também que a literatura americana alcançasse o seu potencial, mas ele queria que tivessem trabalhos verdadeiramente bons ali no meio. E nessa época, por mais que ele começasse a ficar estável no emprego, ele teve que ficar meio longe da sua prima e da sua tia. Isso só piorou quando ele recebeu uma carta contando que sua prima tinha recebido oportunidades de morar fora com tudo pago para ela poder estudar. Ele ficou maluco. Ele não queria que ela fosse de jeito nenhum. Então ele escreveu de volta pra tia falando que na verdade ele era apaixonado pela sua prima e que ele queria casar com ela e que elas duas fossem morar com ele. Mas na verdade muitas fontes dizem que ele nunca sentiu nenhum tipo de amor romântico por ela, era mais uma coisa fraternal como um irmão mais velho, mas ele não queria perder a presença delas, ele não queria arriscar ficar sozinho novamente. Então ele se casou com sua prima aos 27 anos, enquanto sua prima tinha lá pelos 13. E eles tiveram que mentir a idade dela para eles poderem se casar. Por mais que antigamente certas diferenças de idade fossem aceitáveis, aí já eram poucos mais. Mas independente da situação financeira que ele se encontrasse, ele dava tudo do bom e do melhor pra ela. Nunca faltou estudo, aulas de música, roupa, tudo que ela quisesse, tava tudo ali. Ele fazia questão, ele amava muito a sua prima. Depois de uns 4 ou 5 meses ali, ele acabou saindo da revista por diferenças criativas. Na verdade, ele achava que aquela revista já não estava à altura dele, ele precisava procurar algo melhor. E foi em 1841 que Edgar Allan Poe conhece Rufus Wilmot, e eles viraram até então bons amigos. O Rufus também trabalhava com literatura, ele também era um crítico da época, mas ao contrário do Edgar, ele aceitava certos favores em troca de uma review positiva ou outra. Guarda essa informação porque ela é muito importante. E aqui chegamos ao ponto onde o Edgar Allan Poe decide dar ao povo não só o que ele quer, mas o que ele precisa. Nessa época, os Estados Unidos estava passando por uma recessão seríssima. Era um momento que as pessoas estavam sentindo muito medo e incerteza, e elas sentiam falta da previsibilidade, da exatidão, da sensação de poder fazer alguma coisa. Então o Edgar, que estava ali vendo o que ele podia lançar de literatura que fosse agradar o povo, viu essa chance e criou os primeiros livros de literatura policial, que são os livros de detetive que nós tanto amamos. Ele trouxe à vida Auguste Dupin, que foi o primeiro detetive que inspirou vários outros que a gente conhece até hoje, como o próprio Sherlock Holmes. Nesse ponto, o Edgar tá bem famoso, mas ele ainda não tá ganhando dinheiro por todas essas questões de direito autoral que eu comentei aqui. Então o Rufus, seu amigo, fala que vai lançar uma coletânea de poemas americanos chamada The Poetry and Poets of America, que seria uma oportunidade excelente para o Edgar divulgar ali um dos seus trabalhos, e o Rufus solta ali no meio do livro um trabalho ou outro do Edgar, e ele se pede em troca que o Edgar faça a crítica do seu livro. E o Edgar obviamente aceita, ele vai lá e faz a crítica positiva, mas também negativa. Ele ressaltou os dois lados do livro, o que deixou o Rufus muito irritado. Ele ficou extremamente ofendido, já que ele fez um favor pro Edgar, ele estava esperando outro em troca. Então ali eles viraram inimigos mortais. A sua prima Virginia acaba ficando doente, contraindo tuberculose, o que faz o povo ficar extremamente preocupado, porque como a gente sabe, tuberculose naquela época era morte. Bem, aos 35 anos ele vai para Nova York e finalmente publica O Corvo, que é o seu maior sucesso. Com isso ele ganha muita fama, as pessoas param ele na rua, ele lê e relê O Corvo em apresentações públicas e em festas o tempo inteiro. Foi um maior sucesso e é até hoje o trabalho mais amado dele. Ele acaba fazendo uma amizade muito duvidosa com Francis Sargent Osgood, que também era uma poeta, e os boatos começaram a rolar de que eles tinham um caso. Foi um escândalo, todo mundo estava sabendo, todo mundo estava comentando, e isso acabou chegando aos ouvidos de Rufus, o seu maior inimigo. E ele ficou ali com muito mais ódio do Edgar. Vocês sabem por quê? Porque ele sempre foi apaixonado pela Frances. Então não só o Edgar criticou o livro dele, como também conseguiu a mulher que ele sonhava. Paul tinha na mão agora todo o sucesso que ele poderia querer, tava literalmente dando tudo tão certo que ele realizou um dos maiores sonhos dele, de ter uma revista. Mas ele cometeu o erro de criticar de um jeito até muito pesado
um dos poetas mais amados da época, Henry Wadsworth Longfellow. Poe acusa ele de plágio, diz que a obra dele não tem alma, diz que ele se aproveita de ser o professor de Harvard, de ter dinheiro, de ter contato, e fala também que as obras dele têm um teor político que Poe repudia. Um parêntese que eu tenho que fazer aqui, a gente não tem em nenhum lugar a posição do Edgar Allan Poe sobre os escravos, o que ele achava disso, ele nunca comentou nada, mas ele nasceu em um local em que tinha muito disso, tinha muito tráfico humano, ele cresceu vendo isso como normal. A gente não tem como afirmar o que ele pensava sobre isso. Sinceramente, eu amo o trabalho dele, esse é o ponto que mais me incomoda. A questão é que isso afundou ele a ponto dele não conseguir nem manter a sua própria revista. Ele se mudou pra Ford, na Nova York, com toda a sua família, e lá ele ficou doente e se acabou na bebida. E ali a sua esposa Virginia continuava definhando cada vez mais. Até o dia que ela finalmente veio a falecer e Poe entrou numa das piores depressões da vida dele. Nos anos seguintes, mesmo com a pobreza, mesmo com a depressão extrema, ele ainda encontrava na literatura seu refúgio, então ele não parou de escrever. Dali vieram alguns sucessos também, como o famoso poema Annabel Lee, que foi uma homenagem direta para Virginia, ou aquele livro Eureka, que fala sobre algumas teorias da física quântica. Depois de um certo tempo se passou, ele reuniu forças para voltar tanto a viver e se casar novamente. O plano dele era se casar com uma mulher rica para poder realizar os seus sonhos. E ele cortejava muitas mulheres e, ao mesmo tempo, de um jeito até meio desesperado. Todas aquelas mulheres ali da outra classe eram mulheres estudadas, eram poetas igual a ele, então aquele desespero todo ali pra elas ficou super na cara o que ele tava tentando fazer. Até que com uma delas ele chegou bem longe, uma chamada Sarah Ellen Whitman, mas ela não aceitou seu pedido de casamento e quando isso aconteceu, o Poe chegou a tentar suicídio. Mas a boa notícia é que ele conseguiu alguém pra financiar sua revista The Styles e conseguiu reunir forças pra perseguir seu sonho mais uma vez. Logo ele encontra ali um amor de infância que ele teve, que é uma mulher rica e viúva, chamada Elmira Royster Shelton, só que ele não queria se casar, ele até escreveu pra sua tia falando que realmente seria um casamento ali por interesse, mas que tinha que acontecer. E assim foi. Só que antes de viajar, Poe teve que ir pra Filadélfia, concluir um trabalho rápido como editor, e depois ele teve que passar por Nova York pra buscar sua esposa. Ele encontra ela em Nova York e depois ela o descreve como meio estranho. Ele tava meio ansioso e tava falando que tinha que ir em Baltimore de qualquer jeito, então ele foi. E foi aí que por 5 dias inteiros, Edgar Allan Poe desapareceu por completo. Quando acharam ele tava usando roupas que não eram dele, falando nada com nada, muito febril, machucado, muito confuso e não conseguia explicar o que aconteceu com ele e ninguém tinha nenhuma pista do que aconteceu com ele. Simplesmente assim, levaram ele pro hospital e ele foi internado, onde ele ficou 4 dias inteiros e acabou falecendo. E até hoje ninguém faz ideia do que aconteceu com ele. Tem algumas teorias que são mais aceitas. Tem teoria de que ele teve um tumor cerebral, de que ele contraiu tuberculose, de que ele contraiu raiva, de que ele foi vítima de algum grupo político que obrigou ele a votar em diversos lugares. Isso explicaria as roupas que ele estava usando. E mais várias teorias que tem por aí. Me escreve nos comentários qual a sua teoria, em qual você mais acredita, que eu tô louca pra debater isso. Bom, pra fechar com chave de ouro, quem escreveu o obituário de Edgar Allan Poe não foi nada mais, nada menos do que o Rufus, o seu pior inimigo. Obviamente, o ódio dele transbordou. Ele tentou acabar completamente com a imagem do Edgar Allan Poe. E eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês saberem como é. Edgar Allan Poe morreu. Ele faleceu em Baltimore anteontem. Este anúncio surpreenderá muitos, mas poucos ficarão tristes com ele. O poeta era bem conhecido, pessoalmente ou por reputação, em todo este país. Tinham leitores na Inglaterra e em vários países da Europa continental, mas tinha poucos ou nenhum amigo. E o pesar da sua morte será motivado principalmente pela constatação de que, com ele, a arte literária perdeu uma de suas estrelas mais brilhantes, porém erráticas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o texto completo, ele tá em inglês, mas você que gosta de uma fofoca vai se divertir muito lendo esse texto. Alguns dos amigos de Poe, e ele tinha amigos e tinha muitos amigos, tá gente, escreveram os obituários desmentindo tudo isso que o Rufus falou, mas não ganharam tanta popularidade quanto o de Rufus e o estrago estava feito. Ele acabou criando aquela imagem ali muito específica do Edgar Allan Poe, que acabou se fixando e, graças a Deus, hoje a gente está em contato com a verdade sobre quem ele era. E o trabalho do Edgar vive firme e forte até hoje, influenciando muitos outros trabalhos e servindo de referência para muitas outras pessoas, mas o de Rufus... Depois de contar toda essa história aqui pra vocês, eu tenho que falar, não dá pra separar o Edgar de seus trabalhos. Ele escreveu sobre luto, sobre culpa, sobre obsessão, sobre o medo de perder quem a gente ama, e talvez por isso ele seja muito celebrado até hoje. Ele retrata a coisa que até hoje faz parte da nossa vida, que é o luto, que é a perda, que é o medo, que é a apreensão. O verdadeiro terror dele sempre teve na mente humana. É um fato conhecido que um dos assuntos preferidos dele era o luto, principalmente o luto sobre mulheres jovens. Ele foi um homem incrível com uma capacidade
capacidade surreal de escrita e ele tá pra sempre carimbado na nossa cultura. Eu vou deixar aqui escrito alguns nomes de algumas obras dele, caso você queira começar a ler. Vale lembrar que a Netflix tem um filme que tem o Edgar Allan Poe como personagem, The Pale Blue Eye. Eu não sei bem o que pensar desse filme, eu cheguei a assistir e eu acho que tem até um final interessante. E caso vocês tenham interesse, eu também vou deixar um link de um documentário em inglês aqui embaixo, que é um dos meus favoritos que eu usei pra essa pesquisa toda que eu tive que fazer. E eu agradeço muito se você ficou até aqui comigo, eu não esperava que aquele meu vídeo do Caravaggio tivesse tanta interação e eu fiquei muito feliz de encontrar tanta gente que gosta do mesmo assunto que eu. Eu vou transformar esse conteúdo numa série que eu vou postar toda quinta às 4 horas. Eu vou trazer vários artistas aqui pra vocês, como eu comentei, não só pintores, não só escritores, todos os artistas que tiverem uma história interessante pra contar. E também vou trazer outros tipos de conteúdo, mas esse quadro aqui vai ser fixo nesse canal. Me segue no Instagram, porque lá você vai ficar por dentro de quando eu vou postar alguma coisa, você vai ver meus trabalhos de arte também. E também vai poder votar sobre o próximo vídeo e dar opinião sobre o que vocês querem ver e vai ser bem legal. Como dá pra ver, eu tive que mudar de cenário, esse cenário aqui ainda está em construção e vai ficar bem bonito, prometo pra vocês.